Boa tarde aos amigos do conteúdo. Hoje vamos falar do PT, pois o Partido dos Trabalhadores tem mudanças à vista com relação às suas questões internas, como também algumas questões nas relações políticas que eles vão traçando ao longo do tempo. Bem, falando na questão interna, é o seguinte: o partido está próximo de ter o chamado PED, Processo de Eleição Direta, que é basicamente instituído para que se decidam as direções do partido, direções municipais, estaduais e a direção nacional. A principal corrente do partido, porque é bom lembrar que o partido tem correntes diferentes, as chamadas tendências, enfim, e elas muitas vezes divergem, até brigam internamente entre si. Mas a principal dessas correntes é a CNB, Construindo o Novo Brasil, que é a corrente do Lula, e também a corrente aqui em Pernambuco do Humberto Costa, a principal no país e a principal aqui no estado. E justamente dentro dessa situação, porque o partido vem, né, precisando se fortalecer para uma disputa à reeleição do Lula e também disputas importantes nos estados. Aqui em Pernambuco eles precisam se definir para onde eles vão. Então, esse PED é importante. Já foi ali adiado o PED no ano anterior, vai ter agora até o dia 9 de maio. Os petistas têm de fazer a inscrição aí para a disputa e a ideia é que já há 3 personagens que podem ser candidatos. E aí vejam só, o Sérgio Goiana, que é um dirigente partidário, a Márcia Conrado, que é a prefeita de Serra Talhada, e também o Carlos Veras, que é deputado federal. E aí é o seguinte, os 3 estão com um discurso muito próximo em alguns pontos, principalmente na questão da unidade partidária. O PT sabe que é uma disputa com divergência interna muito difícil, abriria aí uma cisão no partido, e um racha agora próximo de uma eleição importante como 2026 é tudo que o partido não precisa. Agora, os 3 que eu citei são todos da mesma corrente, a CNB. Ou seja, não é tanto uma disputa de corrente, mas o que a gente está vendo aqui é uma disputa dentro da corrente. Então, é bom, a gente vai aguardar aqui como é que vai se desenrolar esse processo, mas também como cada um deles pensa em relação à disputa estadual, porque na relação nacional já sabemos, eles vão para a reeleição do Lula, é a prioridade do partido e tudo mais. Mas e a relação aqui do governo do PT com o governo do Estado? Porque está muito clara cada vez mais a aproximação de Raquel com o PT, mas não só de Raquel com o PT. Parece que essa aproximação ela é uma via de mão dupla, porque nós também vemos o PT se aproximando de Raquel, por exemplo, na Assembleia Legislativa, na medida em que os mandatos de João Paulo, né, ex-prefeito do Recife, cada vez mais é um governista na Assembleia, na Alep, mas Rosa Amorim também. A Rosa Amorim vem cada vez mais se aproximando, né, do governo Raquel Lira e mostrando que o PT vai se encaminhando para uma relação muito mais tranquila com Raquel e até uma relação de sustentação do seu governo. Só que é bom lembrar que há uma resolução estadual dizendo que o PT na Alep é oposição. Porém, na prática, o que nós vemos são mandatos, né, esses deputados já se colocando muito próximos, bem próximos dos seus mandatos do governo Raquel Lira. Então aqui já temos uma situação que precisará ser resolvida oficialmente pelo partido, até porque João Campos, né, que é do PSB e que deve se tornar o presidente nacional da legenda, é óbvio que ele conta com o PT para o palanque de 2026. Então, isso também pesa na articulação política. Agora, também sabemos que isso não vai ser resolvido apenas por Pernambuco. A questão da direção nacional entra aí porque isso é interesse direto do Lula, né? E tem, inclusive, talvez os 2 palanques. Ele não quer guerra com ninguém, provavelmente quer a Raquel Lira e o João Campos do seu lado. Só que, para urnas, para fins eleitorais, não dá. Você tem que estar ou de um lado ou do outro, até porque o PT quer eleger Humberto Costa como prioridade no Senado. Agora, falando nessas relações e como elas veja, como a gente tem visto a aproximação Raquel-PT, essa aproximação está se repetindo aqui em Caruaru. Na medida em que Edilson do MST sai da bancada de oposição e faz um movimento para uma bancada de independência, que é interessante, é onde está o Silvio Nascimento, que é do PL, um partido antagônico ao PT, mas o Edilson fez o seu movimento, né? Sai da oposição, vem para a bancada de independência, para uma posição de independência, e quem veio com ele foi a própria Rosa Amorim. Veja que isso não foi um movimento do vereador apenas, é óbvio que é um movimento estruturado. E aí a Rosa Amorim esteve no São João da Roça, discussão, até cantou lá, enfim, com o Rodrigo Pinheiro, um clima de muito amistoso nas relações de Rodrigo
com o Partido dos Trabalhadores aqui em Caruaru. Ou seja, o que parece estar ocorrendo lá na estadual está se repetindo aqui em Caruaru, mas ainda fica a questão: para onde vai o PT nessa disputa de 2026? Isso, a conferir, a gente volta amanhã com mais comentários, se Deus quiser.